acordo com o IBGE, o número de idosos no Brasil aumentou 11 vezes nos últimos 60 anos, passando de 2 milhões para pouco mais de 26 milhões. Em 2025, serão 64 milhões de pessoas com mais de 60 anos e em 2050, 1 em cada 3 brasileiros estará na terceira idade. E para falar sobre esse assunto, então, o programa Ponto de Encontro recebe a professora da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas, Jeanette Liache Martins de Sá, e a geriatra Fátima Bastos. Professora, o idoso na nossa sociedade tem cada vez ganhado mais espaço, né? Seja na cultura ou mesmo nas propagandas, no marketing. Sim, não resta dúvida. Eu acho que essa foi uma grande conquista desta geração, que é uma geração especial, porque se você analisar, nós temos hoje mais de 80% de pessoas que estão com cobertura previdenciária. E hoje, o idoso, se comparado ao jovem, mesmo o idoso ganhando pouco, mesmo o idoso considerado pobre, ele está em melhores condições do que o jovem, porque a maior parte dessa juventude está no emprego informal, demorando muito para sair de casa, corresponde à chamada geração dos adultescentes. Isso sobrecarrega inclusive os idosos, 20% dos idosos chefiam famílias, mas eles têm a sua pensão, a sua aposentadoria e acabam ajudando em muito no orçamento familiar. Isso permite também uma certa independência. Ele já deixou pijama, deixou chinelos, cadeira de balanço e ele está indo ao encontro da cultura, da arte, da ciência. Ele está se fazendo tomar na devida consideração. É uma geração especial. Não sei a geração futura, nós podemos conversar sobre isso depois. E você sabe quais são os 5 melhores países para envelhecer? Vamos conferir a lista. Em primeiro lugar está a Noruega. Logo depois vem a Suécia, na sequência a Suíça, depois o Canadá e em quinto lugar a Alemanha. O Brasil ocupa o 58º lugar, atrás de vizinhos como Chile, Argentina e Uruguai. Doutora, se tratando do Brasil, do ponto de vista social, ser idoso realmente significa estar na melhor idade? Significa sim, desde que aproveite esse momento, né? Então, a maioria hoje tem se preocupado mais com a sua saúde de uma forma preventiva. Antigamente, o idoso procurava o médico só para quando estava muito doente ou quando já estava em fase até de internação. Hoje, eles procuram como uma rotina para que não complique a sua doença. Isso é muito interessante porque previne muito, por exemplo, derrame que vai ficar depois sequelado, acamado, né? Diabéticos, hipertensos, isso, cuidando hoje, como eles têm cuidado, como rotina, é muito interessante eles falarem, eu tenho a minha visita de 6 em 6 meses ao médico, alguns até de 3 em 3 quando são mais graves, ou pelo menos anualmente, mas como rotina, que é uma coisa que mudou muito no que era antigamente. As pessoas, hoje você não sabe, meu avô era diabético, não, porque ninguém é ao médico. Então hoje eles vão, cuidam disso e assim aceitam mudar de hábitos, mesmo com mais de 70 anos. Muitas vezes você fala, é importante você parar de fumar mais, mas eu já tenho 80 anos, mas eu acho que você deve parar. Eles param, é muito, muito bom isso, né? Essa cultura nova de querer envelhecer com saúde. E eu recebo muitos pacientes que vêm ao consultório assim, qual a sua queixa? Eu quero envelhecer bem. Isso é uma coisa, eu tenho 30 anos de formada, não acontecia antigamente. É importante destacar então, né, professora, essa mudança do perfil do idoso culturalmente, mesmo como a doutora estava falando, de procurar mais o médico, envelhecer com saúde. Sim, não resta a menor dúvida, porque nós estamos vivendo um fenômeno novo, que é um fenômeno mundial, que é a longevidade. As pessoas estão durando mais tempo, não é? Passando dos 100 anos. A doutora Fátima agora mesmo estava me dizendo que tem vários pacientes, né, com mais de 100 anos. Então, é um fenômeno novo. Outro fenômeno interessante é a feminização do envelhecimento. Nós temos mais mulheres idosas, elas são mais longevas do que os homens, se cuidam mais. Então, esse é um detalhe, né? Eu acho que, em média, as mulheres duram, no Brasil, 8 anos a mais do que os homens. Existe realmente uma
consciência gerontológica, uma consciência sobre o envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, e nós estamos experimentando essa novidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora eu quero a opinião das duas. A chegada da terceira idade é sentida da mesma forma entre homens e mulheres ou é diferente? Eu acho que é diferente. O homem ainda, culturalmente, como ele está envelhecendo, ele vem de uma cultura dos pais e tudo, ele procura menos o médico. Então, nesse lado, ele também acaba procurando menos o exercício, menos o grupo de terceira idade. Você olha os grupos, você tem assim 10% de homens e 80%, 90% de mulheres. Coisa que já está melhorando, já foi mais, menos homens. Então, essa diferença que eu acho que agora está começando, inclusive, a Sociedade Brasileira de Geriatria, uma campanha sobre a saúde do homem. E agora o Novembro Azul, né, para poder falar da próstata, porque o homem, ele sempre deixava para ir depois ao médico, e a mulher, como tem filho, ela sempre ia mais ao médico, acabou pegando um ritmo muito melhor disso. Então, ainda a gente tem, infelizmente, as mulheres mais ativas que o homem, tanto na parte de atividade física, como na parte da saúde propriamente dita. Alessandro, eu destacaria uma dimensão muito importante, que é a dimensão trabalho. Toda a vida do homem, e hoje de muitas mulheres, não é, gira em torno do trabalho. Mas vamos falar dessa geração de idosos. A maior parte das mulheres foi preparada para ser dona de casa, mãe, não é? E algumas foram trabalhar fora, outras não. Mas para o homem, a aposentadoria significa um momento de ruptura. E existe aí a crise da pós-aposentadoria, não é? Ele entra em crise mesmo, a síndrome da pós-aposentadoria, crise de identidade, retração, volta a si mesmo, e isolamento, decrepitude, senilidade e morte social e morte física por inatividade. Então, o que nós percebemos, não é? Aquele idoso, principalmente o homem, que se aposenta e não busca preencher esse espaço vazio que ficou entre, não é, a aposentadoria, não é, e o prenúncio da morte, ele entra realmente nesse quadro que nós acabamos de falar. A mulher que trabalhou fora e que se aposenta, ela já tem os afazeres domésticos, então para ela é mais fácil lidar com essa situação. Na geriatria a gente tem até medo dessa palavra, né? Porque quando alguns, principalmente o homem, ele encara a aposentadoria como se acabou a vida. Então, a gente tem que, atualmente, preparar as pessoas para a aposentadoria. Algumas empresas já começaram até a fazer isso. Mas aqueles que não têm essa oportunidade de ter esse preparo, da gente despertar esse lado de procurar outras alternativas. Mesmo que não seja remunerado, que seja trabalhos voluntários, mas que ele não fique em casa. Ou que divida a tarefa doméstica. Às vezes eu falo isso com um casal. O que ele faz em casa? Ele levanta e fica assistindo televisão. O que acontece? Ele acaba ficando mais doente, né? Então, a aposentadoria é um marco muito importante na vida do idoso e que pode mudar completamente para bem ou para mal. Muitos aproveitam esse momento para fazer coisas que não dava tempo de fazer, comprar um pedaço de terra, plantar e fazer uma atividade que ocupe bastante. Mas ainda tem pessoas que ficam atrás só do sofá, sentado no sofá assistindo televisão. Interessante, Alessandro, me lembrei de um dado estatístico. O índice de separações nessa fase da vida é alto, porque o homem, ele fica em casa, a mulher não estava preparada para suportar, no bom sentido, né, dar suporte, né, ao seu marido, e 24 horas ele quer a atenção da esposa, ele vira um aspirador, uma esponja, ele suga a atenção. Esse momento da vida poderia ser transformado num momento extremamente valoroso, não é? As pessoas aprendendo a namorar, né, doutora Fátima? E a conviver, enfim, um momento que ele tanto desejou, tem todo o tempo disponível, mas muitas vezes não sabe o que fazer. Por isso que é importante nós termos
esses trabalhos como a Universidade da Terceira Idade, centros de convivência, né, que permitem trabalhos voluntários, tanta coisa. O idoso acumulou experiência de vida, sabedoria, e as novas gerações estão sedentas aí, não é, de valores, de modelos. Olha, tem tanta coisa para ser feita. O idoso é um verdadeiro patrimônio cultural, não é, da humanidade. Então, nós precisamos, enquanto educadores, enquanto gerontólogos, geriatras, pensar em criar situações objetivas que tragam esses idosos para uma plenitude de vida nessa fase. Bom, professora, a senhora falou bastante da Universidade da Terceira Idade. O pessoal de casa deve estar curioso para conhecer. Então, agora a gente vai conferir, então, na reportagem da Rafaela Ribeiro, como é a Universidade da Terceira Idade, um projeto da PUC Campinas. Quando se aposentou, a filha de Antônio insistiu para o pai procurar alguma coisa diferente para fazer. Foi então que, aos 82 anos, ele resolveu voltar para a sala de aula. Antônio é um dos alunos da Universidade da Terceira Idade da PUC Campinas. É uma boa coisa porque você, além de você cultivar novas amizades, você ter bate-papos gostosos, acontecimentos, tudo isso ainda vem com o acréscimo de ouvir boas palestras, ouvir não só palestras, mas aulas sobre diversas coisas, medicina, todos os assuntos que nós temos aqui. Dizem que aqui, quem vem para cá, além de aprender, também ensina. Ensina o peso da sua idade, que pesa em alguma coisa em conhecimento. Há 24 anos, pessoas de meia e da terceira idade têm acesso a atividades que estimulam o exercício da cidadania. As aulas acontecem no campus central da PUC. É um curso em que oferece muito conhecimento. Temos professores maravilhosos, que eu me encanto a cada aula, né? A gente aprende muito. Um grupo de alunos de extremo interesse, muito conhecimento, perguntas das mais variadas vêm a todo encontro nosso. E tem sido um prazer dar essas aulas. Um resgate de tradições, uma inclusão do aluno na universidade. Realmente a ideia da Universidade da Terceira Idade é uma ideia brilhante. Dona Sinira está há 24 anos participando das atividades da universidade. Professora aposentada, conta orgulhosa que procura ensinar tudo o que aprende. Cada palestra você tira um pouquinho. É como uma sementinha, né? E eu vou plantando. E eu vou plantando essa sementinha na minha família, com os meus amigos, né? Eu vou plantando essa sementinha e vai crescendo, né? E sai daqui quando, Sinira? Bem, olha só se eu morrer. Só quando eu morrer. Daqui eu não saio. A Universidade da Terceira Idade vai passar por umas transformações aí, né? Eu queria que a senhora explicasse, professor, o motivo. É por conta das novas tecnologias, desse novo perfil do idoso? Sim, por conta das duas coisas, né? E o perfil mudou. Nós temos hoje também um idoso querendo voltar para o mercado de trabalho. O nosso curso, hoje, ele não prepara para o mercado de trabalho. É um curso numa perspectiva de educação permanente, de atualização cultural, mas essas mudanças o deixaram mais dinâmico e possivelmente nós, né, podemos aí colocar alguns cursos específicos, por exemplo, para engenheiros aposentados que queiram se atualizar ou voltar ao mercado de trabalho eventualmente, ou médicos ou psicólogos, né, isso para o futuro. A nossa proposta, ela se tornou mais enxuta, ela dura 1 semestre no lugar de 3 semestres, está mais condensada, portanto, tem um eixo básico que é vida ativa e vida saudável na terceira idade.
continua com as palestras, com as conferências ministradas por professores de todas as áreas possíveis da PUC. Então, são médicos, psicólogos, engenheiros, assistentes sociais, economistas, advogados, que abordam essa questão, não é, do envelhecimento saudável, trazendo conhecimentos também da atualidade, porque é atualização cultural. O curso continua também com oficinas, então praticamente todos os dias da semana ele funciona no período da tarde, das 2 horas até as 5. E nós estamos aí à disposição daqueles interessados em se inscreverem. É um curso que vai completar o ano que vem 25 anos, não é? Jubileu de prata, aí vamos ter uma grande festa. Foi uma experiência pioneira no gênero no Brasil e desencadeou aí a organização de vários cursos em universidades federais, estaduais, particulares, confessionais, né? Então, a PUC tem esse mérito de ter plantado essa semente. Doutora, a professora Janete falou da questão da saúde e eu acho que é importante a gente esclarecer alguns mitos, né? Não é porque a pessoa é idosa que ela tem diabetes, hipertensão, problema de memória e fazer essas atividades, né, se movimentar é muito importante, né, no combate às doenças. É muito importante falar sobre isso, porque algumas pessoas idosas começam a sentir determinadas coisas e falam, não, isso é porque eu sou velho. Então, não quer dizer que envelheceu, tem que ficar doente. E nem certos sintomas do envelhecimento. Ah, eu estou mais cansada, mas isso, doutor, eu tenho 80 anos, né? Não, às vezes está com anemia, às vezes está com a tireoide alterada, às vezes coisas são que dá para corrigir, são até fáceis de tratar, mas fica atribuindo à idade. Então, a idade não significa doença. Pode envelhecer sem ter problema nenhum, né? Sem ter doenças graves. E os sintomas, quando tem algum sintoma diferente, não pode atribuir à idade, sim procurar a causa daquilo, né? E uma coisa interessante, com o link da terceira idade, para a memória é muito importante fazer coisas novas. Então, sempre que a memória é uma coisa que, se não usa, também envelhece. Eu brinco que é igual o carro que ninguém dá partida e ele acaba morrendo ou tem que trocar bateria. Então, eu brinco, trocar a bateria da nossa memória é estar sempre estimulando ela para coisas novas. Então, cursos novos, palestras, como aquela senhora mesmo falou na reportagem, eu sempre aprendo alguma coisa que eu ensino. Então, o fato de aprender e ensinar, isso estimula muito a memória também. Isso, o contato com as outras pessoas, né? A parte social para eles é muito importante para poder conversar. E o idoso que fica sozinho e não fala muito, até a própria voz vai ficando ruim. Né? O raciocínio fica lento, porque ele não está acostumado a debater um assunto, a trocar uma ideia, às vezes de coisas simples. Eu brinco, até trocar receita é interessante, né? O artesanato, por exemplo, fazer crochê e tricô, antigamente isso era rotina, e agora o pessoal deixou de fazer. E é tão importante o artesanato, porque em todo momento eles estão ativando a memória. Eu brinco com elas, você esquece, você conta, você para, você olha se está certo. Isso daí é um exercício de memória, né? Que as pessoas vão fazer tão automaticamente que acham que não dão tanta importância. Então, o envelhecimento precisa de estar sempre buscando fazer coisas novas, desafios novos. Eu tive uma paciente que morreu com 103 anos e eu dizia, e estava sempre muito bem. Qual é o seu plano? Por que você está tão bem? E ela dizia assim para mim, porque eu tenho metas. E as metas não eram coisas tão complicadas. Por exemplo, uma sobrinha que entrou na faculdade, eu quero ver a minha sobrinha formar. Então, era mais 4 anos. Eu quero ver ela casar e ter filhos, mais não sei quantos anos. E assim foi, 104 anos. Legal. Bom, eu vou chamar agora a reportagem do Vinícius Bueno. Ele vai apresentar para a gente a Maria José. Ela que aos 76 anos tem uma rotina bem agitada. A professora aposentada Maria José tem uma disposição de causar inveja. Aos 76 anos de idade, ela faz questão de manter uma rotina bastante movimentada. E eu só lembro que eu tenho essa idade quando eu olho no espelho. Porque enquanto eu estou conversando, porque eu acho que a idade acompanha mais ou menos o espírito. Eu tenho um espírito muito alegre. Além de morar sozinha neste apartamento no centro de Campinas, ela dificilmente precisa de ajuda para fazer alguma coisa. Com o próprio carro, ela vai ao supermercado e à faculdade da terceira idade na PUC Campinas.
Cada vez que eu vou à PUC, parece que eu estou indo num aniversário de família. Que você vê pessoas que há tempo que você não vê e não sei o quê. Eu adoro o pessoal lá. Antes de ir para a aula, Maria José acerta os últimos detalhes do visual, com cremes e perfume, e dos trabalhos da universidade, com as colegas pelo celular. Tá, vou. Tá, tchau, um beijo. Na maioria das apresentações em sala de aula, Dona Maria exibe uma antiga paixão, a música. Admiradora da orquestra sinfônica e de MPB, ela aprendeu sozinha a tocar violão e teclado. Com tantos talentos e um humor contagiante, a vovó Dona Maria faz a alegria das netas. Por conta da distância, elas se falam pela internet. É nas redes sociais que ela passa a maior parte do tempo, compartilhando e curtindo os bilhetes e retratos. Minhas netas falam, fala retrato, vó, que você mostra a sua idade. Eu digo, a avó não é para educar, a avó é para deseducar. Quem tem que educar é o pai, né? Eu não quero que eu morrer e elas lembrarem de mim. Em cima, quero, quando grita, é porque alguém se aproxima. Bom, a gente viu aí que a Dona Maria tem um contato muito próximo com a família. Qual é o papel da família, né, para esse idoso moderno, né, na nossa sociedade? A família, interessante, você fez uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, né? Quem é a família do idoso? Quem é a família do idoso, né? Quem é a família da aluna Maria José? Os filhos, cada um já está cuidando, né, da sua nova família. Ela já não tem mais a família ascendente, não tem pais, talvez alguns irmãos. Ela descobriu alguns parentes lá na Itália, quando ela começou a aprender a lidar com a informática, entrou em contato. E se você perguntar quem é a família, ela vai dizer são os netos que ela vê de vez em quando, em final de semana. Mas no dia a dia, a família dela são os colegas da Universidade da Terceira Idade. Você pergunta para vários idosos, não, a minha família são meus amigos, é a minha vizinha. É interessante, o idoso, ele tem família, mas ele paira sobre a família. Agora, nós temos os idosos também dependentes, aqueles que necessitam de cuidados, aí o papel da família é muito importante, né? Mas, por outro lado, os filhos hoje trabalham fora, as mulheres trabalham fora. Quem é que vai cuidar daquele idoso que muitas vezes precisa, né, de uma atenção redobrada? Então, também nós temos a necessidade de políticas públicas, da atenção do idoso no lar, não é? De cuidadores, e nós já começamos a ter algumas experiências no Brasil, inclusive em Campinas. Na Europa isso é muito comum, né, doutora Fátima? A família, ela é muito importante sempre, só que eu falo que às vezes ela também atrapalha, né? Então, muitas vezes a família quer cuidar tanto que atrapalha, não deixa o idoso ter liberdade, né, de sair, de fazer o mercado sozinho, ou até de ir na Universidade de Terceira Idade sem ter um filho que leve, busque, que às vezes os filhos exigem que tenha medo, que saia sozinho. Então, esse ponto até sufoca o idoso. Por outro lado, tem essa sobrecarga que atualmente as avós são babás de neto, eu brinco. Ah, doutora, não tenho tempo de caminhar porque eu tenho que cuidar do neto. Eu falei, mas e o seu tempo vai chegar quando? Né? Então, e às vezes a família não está percebendo o quanto que está sobrecarregando. Então, eu acho que a família mudou, né? Mudou da forma como era antes. Agora todo mundo trabalha e a criança continua precisando de alguém. Então, eles estão delegando muito isso aos idosos. Muitas vezes, pessoas que não têm nem condição física de cuidar, de 80 anos, de ficar cuidando de um ano que está aprendendo a andar, a dificuldade de levantar, problemas de coluna e outras coisas assim. E por outro lado, existe aqueles que precisam de cuidados, por exemplo, pessoa com Alzheimer, que necessita, e aí a família tem que prover isso. E aí entraria alguns modelos que eu acho bem interessante da creche para a terceira idade, para esses pacientes. Que a gente acha esse nome meio ruim, mas seria assim, um lugar para o idoso passar o dia, ter alguém que cuidasse dele, para ele não ser esse peso para a família e não se sentir peso, né?
E porque quando ele está na ativa, é tudo bem. Quando ele não está na ativa, tem um outro aspecto familiar. Então, a gente tem que rever muitos pontos da família hoje para poder tornar o envelhecimento melhor. Para a gente finalizar, então, é preciso saber envelhecer? Existe uma idade que a pessoa deva se preparar já para a chegada da terceira idade? Não, a partir de que você fica adulto, acho que você tem que pensar que vai envelhecer. As pessoas acabam achando que não vai ficar velho um dia. Eu brinco, para poder não ficar velho tem que morrer cedo, né? Como se preparar para isso? Acho que a partir de 40 anos, pelo menos, né, deve começar a ter uma rotina ao médico. Não esquecer da atividade física, de uma boa alimentação, de se preparar para esse contexto de depois que eu aposentar, o que eu vou fazer da vida. É importante pensar antes, por isso que acaba tendo outros problemas de saúde. Então, é importante hoje pensar no envelhecimento para envelhecer bem. Quem não pensa acaba levando, achando que vai adiando, né? Essa defesa mesmo de querer não ficar velho. Mas não tem como. Graças a Deus nós vamos ficar velhos, senão nós vamos ter que morrer, né? Do ponto de vista cultural, eu diria que a educação gerontológica deve começar na mais tenra idade. As crianças lá do infantil devem ter contato com pessoas idosas. Idosos que ministrem palestras para essas crianças, contem histórias, brinquem com elas. Então, a criança vai aprendendo desde cedo a respeitar a figura do idoso. E vai aprendendo com isso, vai entendendo que um dia ela vai chegar lá, né? Os jovens, da mesma maneira, por isso que as atividades intergeracionais são muito, muito importantes. Nós tivemos uma experiência de idosas atuando numa creche e foi um sucesso muito grande. As pedagogas diziam, mas quando vocês vêm aqui contar histórias, essas crianças ficam calmas, o contato é muito importante entre as gerações. Então, a preparação, ela deve se dar, né? Aí vem o papel também da academia, da universidade, proporcionando a educação gerontológica. A gerontologia educacional é a universidade da terceira idade diretamente para o idoso, mas a educação gerontológica, a mídia tem um papel muito importante, não é? Para mostrar que há necessidade de se aprender a envelhecer, não é? E que é uma etapa da vida que vai chegar. Se a pessoa não morrer antes, é claro, né, que ela vai chegar. E hoje, com possibilidade de ultrapassar os 100 anos, mas tem que ter qualidade. Muito obrigado, professora Genete. Obrigado, doutora Fátima. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa Ponto de Encontro. E lembro que você que está nos assistindo pode acompanhar outros programas da TV PUC pelo site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa.